Sucede. Live vídeo. Por que eu tô me vendo pequenininho? Aqui. Pronto. Bom, acho que vou ter certeza que tá rolando. Eu vou transmitir no Insta também essa live. Só que não funcionou aqui. Vamos ver. Não. Fecha aqui. Discard Media. Live. Agora sim. Agora está checando a conexão. Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui para a gente conversar e praticar mais um pouco de algo que o yoga pode nos oferecer para fortalecer as nossas resistências frente a esse período de requisições tão distintas, que é esse período de pandemia, em que a gente tem que se isolar, só que só o isolamento social já é responsável por um, uma queda na nossa imunidade. Isso acontece com um ser social como nós, como ser humano, né? Oi, pessoal que está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou ficar olhando um pouco para a câmera do Face, um pouco para a câmera do Insta. Eu estou transmitindo nos dois meios, nos dois streamings ao mesmo tempo, tá bom? É, então, a ideia dessa nossa prática de hoje, dessa nossa live, que é uma live diferente das lives. Oi, Márcia, boa tarde, querida. Das lives que eu costumo fazer no Instagram, as lives do Instagram atualmente são mais teóricas. As lives do Facebook via CPUSP são mais práticas, tá? Então a ideia é que hoje a gente fale um pouquinho sobre a importância do Kapalabhati, sobre as práticas respiratórias do yoga, mas com um pouco mais maior ênfase a essa prática de limpeza que é o Kapalabhati. É um Kriya, não é um Pranayama, e que a gente revise um pouco conceitos, né, para que vocês possam praticar de uma maneira um pouco mais eficiente, tá? E por que seria importante num período como o nosso praticar Kapalabhati com uma certa assiduidade, né? A gente tem duas práticas que o Dr. Boli, o nosso médico, querido amigo e mestre, que é um grande professor de yoga e um grande yoga terapeuta, que esteve no nosso simpósio internacional de yoga terapia. A gente tem duas práticas que o Dr. Boli recomenda como necessárias para que a gente mantenha as nossas vias aéreas limpas e, consequentemente, que a gente esteja menos propenso a desenvolvimento de infecções do trato respiratório. E a gente sabe que a Covid a gente vai pegar pelas mucosas das vias respiratórias, principalmente. Claro, pode pegar pelos olhos, pode pegar pela boca, mas principalmente mucosa respiratória, né? Então, se a gente mantiver limpo o nariz, as fossas nasais, os seios das faces, a probabilidade, limpo significa lavado, enxaguado, para tirar qualquer coisa que esteja se depositando ali, inclusive o vírus, tá? Inclusive o vírus. Então a ideia é fazer jalanete, aquela técnica da canequinha, em que você faz um preparado com água com sal, coloca na canequinha, ela encaixa no nariz, você põe a cabeça numa determinada posição e aquela água que dá mais ou menos uns 150 ml, acaba entrando nas fossas nasais, passa por trás do septo, limpa um pouco dos seios das faces também e sai pela outra narina. E aí a gente faz do outro lado. Isso é o jalanete, o fio de água. Kapalabhati é essa outra técnica que a Márcia pergunta, é conhecida como respiração do fogo? E se sim, por que seria? Né? Alguns conhecem por respiração do fogo,
mas por causa de um efeito de esquentar, principalmente por causa das contrações abdominais. É um tipo de exercício que a gente faz com o abdômen para ter o efeito respiratório aqui em cima. Então existe um desgaste, existe até uma fadiga da musculatura abdominal quando a gente está aprendendo a fazer e esquenta, né? Mas esse não é o objetivo principal, esse é o brinde. O brinde é tonificar a musculatura abdominal. Então, qualquer músculo abdominal treinado fica mais tonificado. Lembrando que nenhum abdominal vai te fazer emagrecer especificamente na barriga, ele vai retrair o seu coxim lipídico, já que vai ficar um pouco mais tenso o músculo, vai ficar, a barriguinha diminui, com uma consequência se você treinar bastante, mas esse é o brinde, né? Kapala, só para a gente já entrar no assunto principal, né? Kapala não tem nada a ver com fogo. Alguns associam bástrica com a respiração do fogo, já que bástrica pode ser traduzido como fole, né? A respiração do fole, que é usado para acender o fogo. Mas isso é uma outra história para uma outra história ao pôr do sol, tá bom? Hoje a gente vai falar do Kapalabhati. Kapala é essa região, é uma faixa horizontal que a gente tem no crânio. Então, alguns traduzem Kapala como crânio, mas é esta faixa horizontal do crânio, onde estão os olhos, os seios frontais, os seios etimoidais que estão lá atrás, os seios da face, os seios nasais, os seios que ficam aqui na mandíbula também, na mandíbula superior, né? Os etimoidais, lá no fundo, e tantos outros buraquinhos ósseos que a gente tem que muitas vezes ficam cheios de catarro, né? Ficam cheios de muco, por causa de irritação, por causa da gente respirar um ar é, cheio de poluições. A gente que mora em São Paulo não tem um ar limpo para respirar. Eu vim morar na Granja Viana, que é uma zona que dizem ser anticiclonal, é perto de São Paulo, mas em que o ar gira num sentido diferente do que gira na maior parte dos lugares aqui na região e diz que dispersa a poluição. Diz que um dos efeitos de ser uma zona anticiclonal é que você respira um ar um pouco mais puro. De qualquer forma, eu moro aqui, mas não estando em período de isolamento, eu trabalho na USP todos os dias. Então eu respiro aquele ar da marginal, apesar de estar no CP USP, que é um lugar bastante arborizado, né? Mas o ar ali não é lá essas coisas também, né? E a gente vai agredindo a nossa mucosa respiratória quando a gente a expõe a esses alérgenos, a esses agressores externos com tanta frequência. Não é muito incomum uma pessoa desenvolver reações alérgicas, né, depois de morar muito tempo em lugares poluídos como São Paulo. E assim, com o Kapalabhati, a gente ajuda a expulsar. O que é o Kapalabhati? Afinal de contas, eu estou falando, mas eu não sei se todo mundo sabe o que é o Kapalabhati. Kapalabhati eu vou demonstrar rapidinho. É um exercício em que você faz uma contração da parede abdominal, de preferência da parede abdominal inferior, da parte de baixo da barriga, para as vísceras empurrarem o diafragma que empurra os pulmões e o ar sai pelo nariz, sai rápido, sai em um jato. E você, imediatamente depois da contração, você relaxa e o ar entra. Não é isto aqui. Esse de puxar o ar forte não pode acontecer, senão vai dar tontura. Isso é o Kapalabhati. Então, você contrai a barriga, solta o ar rápido, relaxa a barriga, o ar entra. E faz muito barulho quando o ar sai, pouco barulho quando o ar entra. Justamente para mostrar que a gente não puxa o ar forte, a gente só joga o ar forte para fora. E o que isso acaba fazendo com as nossas vias aéreas superiores? Acaba ajudando a limpar algum muco liquefeito que esteja por essa região.
Claro, se você tiver com sinusite super entupido, com aquele muco muito denso, muito solidificado, é melhor nem fazer. Também não serve para esvaziar, para limpar o nariz. Ah, estou com o nariz entupido, vou fazer Kapalabhati. Não vai funcionar. Vai ser pior. É capaz de te levar a desenvolver um quadro de sinusite, porque você pode empurrar o catarro lá para cima. Então é preventivo, de preferência preventivo, tá? Ahn, Mas existe um segundo efeito do Kapalabhati que faz com que ele seja utilizado como preparador do estado interno para as práticas de pranayamas. E até as pessoas confundem Kapalabhati, que é um kriya, um exercício de limpeza, com pranayamas, que são exercícios de maior aprofundamento da consciência. Kapalabhati é um preparador. E por que ele prepara? A gente tem nos textos tradicionais a afirmação, por exemplo, no Hatha Pradipika, no Geranda Samhita, no Goraksha Shataka, a gente tem um monte de afirmações nesses textos clássicos dizendo que a mente acompanha o ritmo da respiração espontânea. Isso significa que se você faz Kapalabhati, faz uma série de 80, e aí você experimenta esse segundo efeito que eu estou começando a descrever, que é uma tranquilidade respiratória, dá uma não necessidade de respirar, né? É, porque você induz uma alcalose respiratória, você joga bastante gás carbônico fora e diminui a concentração do gás carbônico no sangue. A concentração do gás carbônico no sangue é uma das coisas responsáveis é um dos sinais biológicos, bioquímicos responsáveis por falar para o seu cérebro, olha, precisamos jogar esse ar velho fora, ele está com pouco oxigênio, e pegar ar novo. Existem terminações nervosas aqui que sentem isso quando tem pouco oxigênio. Existem terminações nervosas na crosta, na curva da aorta, que também sentem a concentração. E existem terminações nervosas lá dentro da nossa cabeça, no bulbo, principalmente no bulbo, que são os centros respiratórios que percebem a modificação do pH. Quando o pH fica muito baixo, isso significa que está muito ácido o sangue. Tem muito gás carbônico livre. Se tem pouco gás carbônico, o pH fica um pouquinho mais básico, a gente não precisa tanto renovar o oxigênio. Acontece que fazendo bastante Kapalabhati, eu diminuo o gás carbônico no sangue e aí eu posso ficar sem respirar confortavelmente. Opa, mas para que ficar sem respirar? Não sei se você já reparou, mas a parte mais importante de todas as práticas do yoga é quando não acontece nada. É o mais importante. Quando você faz as posturas do yoga, o que é importante na postura? É como eu chego na postura? É como eu saio da postura ou é como eu permaneço na postura? É quando eu fico parado, quando eu permaneço na postura, tentando buscar estabilidade, conforto, relaxamento do esforço, mente no infinito. Então, na prática física, o mais importante é não se mexer. E na prática respiratória também. Então, o Kapalabhati prepara a gente para não precisar mexer a respiração para poder fazer pranayama. E a parte mais importante do pranayama é quando você não mexe a respiração. Você inspira devagar, você expira no dobro do tempo. Isso já é tranquilizante, mas é a introdução ao pranayama. Não é o pranayama. É o preparatório. E com isso já diminui bastante o metabolismo, você já gasta menos oxigênio. Mas o mais importante, assim como no asana, não é como entra, não é quando sai, é como fica. Então no pranayama eu inspiro devagar e retenho a respiração lá dentro para observar coisas mais sutis, mais sutis do que o próprio movimento da respiração. Então no asana eu observo o movimento respiratório, eu paro na postura e presto atenção. Por que é importante? Para observar o corpo mexendo enquanto eu respiro. No pranayama, eu lentifico a respiração até que eu consigo fazer com que ela pare voluntariamente e confortavelmente,
para observar movimentos mais sutis. Que movimentos? Os movimentos da mente. Ah, Danilo, daqui a pouco você vai falar que meditação é observar que você não pensa. É. Por isso que não dá para pensar a meditação, não dá para praticar a meditação. Porque se você está querendo fazer alguma coisa, você está praticando, você está gerando ondas cerebrais, está gerando pensamento. Então a gente não pratica a meditação. Obrigado, Fê. A gente pratica a concentração. A gente se concentra em alguma coisa, em um objeto, em uma âncora que atrai a atenção para uma coisa apenas, e aí, eventualmente, existe uma desidentificação de mim comigo mesmo, e existe aquilo que Freud chamou de um efeito oceânico, o retorno da gotinha de água salgada ao mar. Ela nunca vai deixar de ser mar, mas ela estava separada. Nós nunca vamos deixar de ser centelha divina, mas nos sentimos separados do todo. A meditação é justamente esse momento de integração maior, em que o ego desaparece e a gente se funde com o universo, com a criação. Ou, se você acredita, com Deus. Acredite ou não acredite, quando estamos presos à nossa representação egóica, limitada, corporal, a gente se separa dos outros. A gente sai na rua sem máscara, por exemplo, porque eu posso. A máscara tolhe a minha liberdade. Pelo amor de Deus, né? Vamos pensar nos outros. Escolha uma máscara que realmente contenha o vírus. Por favor. Esse negócio não é brincadeira. E, e o que, que o Kapalabhati faz nesse sentido? A Tati está com saudade do simpósio de yoga terapia. Foi realmente muito gostoso. Uma oportunidade única. O que o Kapalabhati faz para nos ajudar nesse sentido? Já que diminui o CO2 e eu posso ficar sem respirar confortavelmente, pranayama é feito com maior possibilidade de autoobservação confortável. Até que esteja tão confortável, até que esteja tão tranquilo fazer, que começa a haver aquilo que se chama pratyahara, a abstração dos sentidos. Os estímulos exteriores passam a não fazer mais, não ser mais importantes. E aí eu consigo falar com você sem prestar atenção, por exemplo, nos cachorros que estão latindo aqui em volta de casa. Aí eu consigo falar com você, não importando se eu tô ou não tô com sede, ou com fome, ou com sono. Os pares de opostos, a ansiedade e a tranquilidade passam a não importar mais, porque existe uma sensação de equanimidade que vai nos levar a essa sensação oceânica no futuro. Bom, legal. Isso tudo teoria, o negócio está ficando muito filosófico, mas como é que a gente pratica esse negócio? Né? Afinal de contas, é para ser uma aula prática. Vamos praticar, tá? Como é que se pratica Kapalabhati? Opa, tinha um monte de mensagem aqui no Face que eu não tinha visto. Com o nariz entupido, João, é melhor não fazer. Precisa ver se você tem carne esponjosa, desvio de septo, procura um otorrino. E não tenta fazer o Kapalabhati com o nariz entupido, senão vai ser ruim. Pode dar dor de cabeça, pode dar tontura, tá? Kapalabhati é um cria. Ana Paula está perguntando, Danilo, por favor, me tira uma dúvida. Eu aprendi que Kapalabhati é um cria e no simpósio foi tratado como pranayama. A Shirley Telles, ela publicou algumas coisas. Existe um descuidado, infelizmente, eu vou dizer descuidado, para não falar uma falta de compromisso com a tradição, né, dos pesquisadores com relação às práticas respiratórias. Tudo que é prática respiratória, eles chamam de pranayama, Ana. Então, sinto muito que tenha sido, e foi realmente, eu percebi isso e não tinha como eu corrigir a Shirley no simpósio, né? Mas ela até porque ela é uma sumidade na neurociência e na investigação mundial, né? E as pesquisas dela ajudam bastante a gente a ter embasamento e subsídios para poder conquistar a simpatia da comunidade científica com argumentos sólidos.
apesar dela ter confundido e ter chamado Kapalabhati de Pranayama, tá bom? É, o som tá baixo. Cida, precisa aumentar talvez o seu som, porque deixa eu ver aqui se eu não. Eu posso aumentar um pouco o meu, mas é o som de retorno para mim. Tá bom, querida? Então talvez seja no seu aparelho aí que você precisa aumentar um pouquinho o som dele. Tem mais alguém achando que eu tô falando muito baixo, não tá me ouvindo bem? Ou só a Cida? Bom, eu vou levar em consideração que estejam me ouvindo. Ninguém respondeu. Espero que pelo menos estejam me ouvindo se fazer a pergunta, né? É, a- Quem tem desvio de septo sem episódio de sinusite pode praticar o Kapalabhati? Pode. Pode sim. Não estranhe se o estímulo, o som está tranquilo lá no Instagram. A Tina também está dizendo que está meio baixo o som. A Rose disse que tá bom. Eu não tenho o que fazer aqui mais, gente. Eu realmente não sei o que fazer para melhorar o som porque não costuma dar problema. Ah, Quando você tem desvio de septo, eu vou falar um pouco mais próximo aqui do microfone do computador. Quando a pessoa tem desvio de septo, desde que não seja um bloqueio total, se for um bloqueio total, ela vai fazer um capalabate como se estivesse tampando o nariz, uma narina, né? É a situação que ela tem, é com o que ela tem que conviver. Quando não é um bloqueio total, ela talvez faça com mais fluxo. Isso, a Rose está falando para a Cida e para a Tina aumentarem o volume do celular ou do computador. Então, vai passar menos ar de um lado do que do outro, mas dá para fazer. Tá? Agora, porque é uma obstrução estrutural. O problema é a obstrução funcional. O problema é a obstrução funcional, ou seja, estar com catarro nas vias aéreas superiores, não está conseguindo respirar, e aí faz o Kapalabhati. Percebe como mexe aqui, ó, quando eu tô fazendo uma obstrução momentânea, mas ainda passa um pouco de ar, para mostrar o que acontece se você estiver fazendo com o nariz obstruído. Se você estiver fazendo com o nariz obstruído, essa pressão, esse movimento que você está vendo aqui, vai empurrar o catarro para cima. Não é para fazer. Simples assim. Nariz entupido não faz. Ponto. Tá? Ah, mas eu tô com o nariz entupido agora e eu queria prender. Então faz pela boca. O ar não vai limpar os seios da face, mas você aprende a mecânica. E depois, quando estiver desobstruído, você faz pelo nariz. É até um recurso que a gente passa para as pessoas que estão com dificuldade. Aí eu conto, eu faço assim: olha, imagine que você esteja segurando uma vela, a vela está acesa e você quer soprar a vela, contraiu a barriga, soprou a vela. Ah, mas eu não tô com o nariz entupido. Beleza, pegou o jeito, fecha a boca, continua imaginando que você vai tentar agora manipular a chama da vela com o vento que vai sair do seu nariz. Então vamos experimentar. Fiquem bem sentados, razoavelmente bem acomodados, pelo menos, ou em cadeira ou no chão, como vocês quiserem. Estão perguntando se é aconselhável fazer o jalonete antes ou depois da prática de Kapalabhati. De preferência antes, porque daí o Kapalabhati ajuda você a expelir o restinho de água que talvez tenha ficado nas narinas de ter feito a lavagem. Mas antes de fazer o Kapalabhati, deixa a cabeça deitada para um lado, para a água escorrer bem, para o outro, para frente. Se quiser, até faça a pinça em pé, que é o Padarastasana, ou a postura que chamam, alguns traduzem de postura como postura da cascata. Né? O professor José Antônio chama de postura da cascata. É a pinça em pé.
Você está em pé com os joelhos estendidos, flexiona o tronco e leva as mãos em direção aos pés. E abaixa bem a cabeça, vai dar uma chovida. Depois de fazer o jalanete, vai sair um monte de água. Aí depois você faz o kapalabhati, vai ajudar, tá? Mas legal, então a gente vai fazer o seguinte: eu vou pedir que você faça algo mais ou menos assim, ó. Você vai colocar a mão, deixa eu só não ficar com o computador na frente do celular ali. Você vai ficar com a mão no abdômen e vai respirar fundo inicialmente, percebendo que quando você inspira a barriga vai para fora e pode até soltar pela boca se quiser para soltar um pouquinho mais rápido, mas sem exagero. Solta todo o ar. Você vai perceber que para soltar todo o ar, você contrai a barriga, o umbigo vai para perto da coluna. Aí você relaxa de uma vez, o ar entra. Vamos fazer tudo pela boca por enquanto, ó. A mão não está empurrando e desempurrando a barriga, ela só está aqui para sentir o estímulo tátil, para me dizer, olha, a barriga realmente está indo para dentro quando o ar está indo para fora. A barriga realmente está indo para fora quando o ar está indo para dentro. Então experimente, deixa a mão na barriga, se quiser feche os olhos, inspire normalmente e aí contraia para soltar o ar. Relaxe para o ar entrar. De novo, contraia para soltar o ar. Relaxa para o ar entrar. Contraia para o ar sair. Relaxa a barriga para o ar entrar. Contrai para o ar sair. Relaxa para o ar entrar. Respire normalmente. O que não vale é sentir tontura. Se você tiver sentido tontura, vamos com calma, tá? Oi, Iraci, obrigado. Bom saber que você está por aí também. É, assim, no comecinho, enquanto a gente está com volume respirado, um volume corrente muito grande, talvez dê um pouquinho de tontura. Mas à medida que a gente for acelerando e diminuindo o volume corrente, vai dar menos tontura. E vai acabar a tontura, não é para dar tontura quando estiver fazendo no ritmo mais rapidinho. Se estiver fazendo, presta atenção se não está fazendo errado. E o errado é puxar o ar forte. É só para o ar sair forte e entrar pelo relaxamento. Ele sai às custas de contração e ele entra às custas de relaxamento. Tá bom? Então, ainda com a mão na barriga, agora a gente vai começar a fazer pelo nariz. Então, inspire normalmente, solte o ar pelo nariz, contraindo a barriga. E aí relaxa de uma vez. E o ar entra. Contrai a barriga para o ar sair. Relaxa para o ar entrar. Contrai para o ar sair. Relaxa para o ar entrar. Contrai para o ar sair. Relaxa para o ar entrar. Contrai para o ar sair. Relaxa para o ar entrar. Respire normalmente. Cida, vou falar de novo aqui mais pertinho para ver se melhora e você não precisa sair, querida. Que pena que você não está ouvindo bem. Alguém sentiu tontura, se sentiu calma, a gente vai acelerar um pouquinho, mas tenha certeza de que não está fazendo. Isso vai dar tontura. Força para sair ou para soprar a vela. Relaxa para o ar entrar. Tá bom? Agora a gente vai acelerar um pouquinho mais. Agora a gente vai tentar fazer mais ou menos um por segundo. Tá? Então, mão na barriga. Inspire normalmente.
Repare que tanto a contração quanto o relaxamento são rápidos. Vou acelerar um pouquinho. Tente me acompanhar. Vamos fazer 20 a partir de agora. Respire normalmente. Não controle, apenas observe como se sente. Perceba se já existe algum efeito de lentificação da respiração espontânea quando termina o Kapalabhati, ou se a respiração não mudou, ou até se você cansou o abdômen, né, cansou, ou está fazendo e deu mais tontura ainda. Mas se está fazendo razoavelmente certo, deve estar experimentando um pequeno efeito de lentificação da respiração espontânea. Em vez da respiração acontecer assim, ela está acontecendo assim. Né? Inspira e nem inspira muito e nem muito rápido. Inspira, expira, inspira, expira. Mas só 20 é pouco. Para ter esse tipo de efeito mais pronunciado, a gente precisa fazer mais. Então vamos tentar fazer 60. Quando terminar os 60, eu vou ficar quietinho, deixando vocês observarem um pouco a sua respiração. 30 segundos, não precisa mais que isso. Tá bom? Então, se quiser, mão na barriga. Se não precisar, se já está acostumado, não precisa colocar a mão na barriga. Lembre, não é um exercício mãozal, não é a mão que empurra a barriga, é um exercício da musculatura abdominal. Contrai, relaxa, tá bom? E é para relaxar bastante. Então vamos fazer 60. Inspire normalmente. Começou. Respire normalmente. Eu contei 70 de propósito. Eu sempre roubo um pouquinho no Kapalabhati para você conseguir fazer um pouquinho mais, ser levado, impelido a fazer um pouquinho mais do que você faria. No Kapalabhati, a quantidade é importante. Observe como fica a sua respiração lenta. Aliás, sua respiração espontânea. Se fica lenta ou rápida. E vá percebendo também se a mente segue realmente o mesmo caminho da respiração espontânea. Você está agitado ou está tranquilo? Ah, Danilo, eu tentei fazer de nariz meio entupido, eu estou aflito, não gostei. Lógico, não era para ter feito. Podia estar só prestando atenção, aprendendo na teoria e depois assiste o vídeo, vai ficar gravado, vai ficar no site do CP, vai ficar no Face do CP. Aí você faz de novo, mas não faça de nariz entupido. No máximo, se está com o nariz entupido, soprando a vela para pegar o mecanismo da barriga e da saída do ar. Só isso, tá? Quantas séries eu devo fazer de Kapalabhati? 3 séries. O ideal é fazer nesse período todo dia. Não é para fazer uma vez por semana, é todo dia. Jalanete é todo dia, Kapalabhati é todo dia. Jalanete primeiro, Kapalabhati depois. Todo dia. Jalanete você pode fazer até 3 vezes por dia, se você estiver em crise meio com rinite, espirrando, coriza.
Não pode fazer perto da hora de dormir. E o Kapalabhati? O Kapalabhati também você pode fazer as 3 vezes por dia. 3 séries. Toda vez que você sentou para fazer o Kapalabhati, 3 séries. De quanto tempo? De quanto tempo o seu abdômen aguentar sem fadigar? Ah, eu cansei. Você contou 70, mas eu parei no 28, porque a barriga cansou. Eu estava começando a fazer, em vez de fazer, eu estava fazendo, recrutando músculos, acessórios, mexendo a coluna. Tem gente que começa a fazer, ou faz bochechal, exercício para ruga, né, para desenvolver ruga, não para, não é nada disso. Aí para, descansa um pouquinho e recomeça. 3 séries de até 1 minuto. Se você fizer 3 de 1 minuto, fazendo 2 por segundo, vai dar 3 de 120. Isso não é um exagero. Mas se você fizer 3 de 60, já é um número bom. 3 de 30 segundos, 3 de 20 segundos. É mais fácil marcar o tempo do que ficar contando. Às vezes a gente se perde nisso quando a gente está aprendendo. Tá bom? Mas faça, não deixe de fazer. Vale a pena, tem efeitos de prevenção, de manutenção da saúde nesse período que a gente está, mas tem efeito de tranquilização e de preparação para a interiorização, pro pranayama. Vale a pena você fazer para ir se observando melhor. Para aí depois você vai perceber que vai dando uma vontade de ficar quietinho, sem se mexer, só observando, por exemplo, a temperatura do ar que passa pelo nariz. Quando você inspira, entra o ar um pouco mais fresco do que o ambiente interno. Quando você expira, o ar sai aquecido pelo corpo. E o Kapalabhati sensibiliza essa parte da mucosa. Fica fácil de observar isso. É outro efeito do Kapalabhati que vai nos preparando para a interiorização maior que o yoga propõe. Tá bom, queridos? Muito prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença de todos. Pessoal do Insta, pessoal do Face, muito obrigado. Vai ficar gravado no meu IGTV da minha escola, né, do EIA, Escola de Yoga, EYA, ponto Escola de Yoga no Instagram, e vai ficar no site do CPUSP, CPUSP Oficial, do Facebook, no YouTube, se não me engano também, e no site do CP e no Face, tá bom? Então, acima de tudo, pratique. Pratique essas técnicas que nos ajudam a manter a saúde respiratória. Pratique, porque praticando e se cuidando, isso tudo vai de uma maneira não tão indireta assim, mostrar para você que você está fazendo alguma coisa por si também e vai te ajudar a manter a sanidade mental, a saúde psicológica, a autoimagem. Isso tudo é muito importante nesses períodos em que estamos passando, nesse período que a gente está passando. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite, bom final de semana. E fiquem em casa. A pandemia não acabou. Portugal foi fechado ontem, em estado de calamidade. Segunda onda está na Europa. Se vem essa segunda onda com o Brasil do jeito que está, eu estava em Caraguatatuba, não consegui fazer uma caminhada na praia usando máscara, de medo de interagir com tanta gente que tinha lá. Então, não acabou a pandemia. Protejam-se e protejam aqueles que vocês amam. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu. Eu vou encerrar aqui o Face primeiro.